Olá, caros alunos de Ciências Contábeis. Então, como vocês sugeriram aí algumas dúvidas na sala do café, estou aqui então para responder essas dúvidas de vocês. Começando agora nesse primeiro vídeo falando sobre a depreciação. Tiveram alguns alunos que pediram exemplo de cálculo de depreciação e de contabilização da depreciação. Então, vou colocar aqui como exemplo, um equipamento, por exemplo. Um equipamento no montante de R$100.000. Esse equipamento, vamos pensar que ele foi adquirido por R$100.000. Só que ele tem um valor residual. Vou colocar aqui, ó, valor residual. O que significa o valor residual? É o valor no qual a empresa espera vender esse bem depois de totalmente depreciado, ou seja, depois que eu utilizar esse bem durante toda a vida útil que eu pretendo utilizar, eu consigo vender ele ainda, por exemplo, vou colocar aqui 10 mil, só pra gente ter uma conta redonda, tá? Sei lá, talvez eu vou vender para sucata, enfim. O valor da aquisição menos o valor residual é o valor de aquisição, ou seja, é o valor depreciável que a gente chama. Depreciável. Ou seja, nosso bem tem R$90.000 para ser depreciado, tá? Então, é esse o cálculo que a gente vai fazer, né? Vamos depreciar 90 mil. Por que eu não vou depreciar 10 mil? Porque esse é o valor que eu pretendo recuperar. Então, ele não vai ter digamos assim, eu não vou consumir todo esse valor 100%. 10% eu consigo recuperar, né? E aí, então, esses 10 mil a gente não deprecia. Esse é o valor que a gente vai utilizar para o cálculo da nossa depreciação. Aí o cálculo da depreciação vai depender do método, né, que a gente vai utilizar. Isso daqui é informação para independente do método, linear, soma dos dígitos, enfim, né? Você precisa encontrar o valor depreciável. Vamos pensar, primeiramente, no método linear, que também é conhecido como método das cotas constantes, porque qual que é a ideia dele? É ser constante. Durante toda a vida útil do bem, nós vamos depreciá-lo pelo mesmo valor durante todo o ano, todos os anos ou durante todos os meses. Vamos considerar que esse bem tem uma vida útil de 10 anos. Eu vou colocar aqui, ó, 10 anos de vida útil, que é outra informação. Então, nós vamos utilizar R$90 como valor depreciável a uma depreciação de 10 anos. No livro, ele aponta assim, 10 anos você vai depreciar, então, 10% ao ano. Mas a gente pode calcular direto com a quantidade de anos. Como assim calcular direto? Se eu tenho um bem de R$90.000 que eu vou depreciar em 10 anos, significa o quê? Eu vou dividir o valor do meu bem em 10 anos, né? E ao longo desses 10 anos, então, eu vou zerar o valor desse bem, eu vou depreciar todo esse valor. Então, eu vou pegar o valor do meu bem, o valor depreciável do bem, dividido por 10 anos. Então, no caso, nós vamos ter aqui R$9.000 por ano. Significa que todo final de ano, né, toda vez que a empresa for encerrar aquele período, fechar as suas demonstrações contábeis, ela vai ter R$9.000 de depreciação. Só que as empresas podem fechar os seus balanços ou podem registrar essa depreciação de forma mensal, né? Aí é simples. Se 9.000, digamos assim, é por ano, basta dividir R$9.000, então, por 12 meses, né? Deixa eu calcular aqui rapidamente. 9.000 dividido por 12, então, nós vamos ter aqui R$750 por mês. Então, vou contabilizar
esses R$750 de depreciação ao final de cada mês. E como que eu contabilizo essa depreciação? Eu vou até fazer uma divisão aqui, ó. Vamos inicialmente contabilizar a aquisição desse bem? Então, quando eu adquiri um bem, o que eu fiz? Eu debitei, como no caso foi um equipamento, eu debitei equipamentos e creditei caixa, por exemplo. Se a nossa aquisição foi uma compra à vista, então debitei equipamento, creditei caixa no valor de R$100.000, que é o valor que eu comprei efetivamente. Esse valor residual, ele não é contabilizado, tá? Não existe uma contabilização para esse valor, é só uma indicação de qual montante vai sobrar para eu depreciar. Quando a gente calcula essa depreciação, vamos considerar aqui o valor mensal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abater o valor do meu equipamento. Só que a gente não credita, para abater o valor do equipamento, não credita diretamente a conta equipamentos, para a gente considerar lá no balanço a informação do valor original daquele equipamento e o valor que já foi depreciado. Então, a gente vai debitar uma conta chamada depreciação, que é uma conta de despesa, então ela vai lá na DRE, e nós vamos creditar uma conta de depreciação acumulada, que é uma conta redutora aqui de equipamentos. Então, quando você montar o seu balanço patrimonial, lá no ativo imobilizado vai ter a conta equipamentos, embaixo da conta equipamentos vai ter depreciação acumulada de equipamentos, ou todos os imobilizados e depois todas as depreciações. Depreciação acumulada de imóveis, depreciação acumulada de máquinas, de equipamentos, de veículos e assim por diante. E aí que eu vou contabilizando então o valor que eu calculei de depreciação. Nesse caso aqui mensal 750, se a contabilização fosse anual seria os 9.000, e aí vai depender do método também para ter esse valor. Qual que é a ideia? Depois dos 10 anos contabilizando essa depreciação acumulada, a conta equipamentos vai continuar no montante de 100.000 e a conta depreciação acumulada, que é essa daqui, ó, credora, vai chegar ao montante de 90.000. Então, vai acabar sobrando um saldo aí desse equipamento, certo? Mas é assim que funciona. Então, aqui estaria o lançamento da aquisição e aqui estaria, então, o lançamento da depreciação. Sempre depreciação despesa, né? Com crédito de depreciação acumulada. Só reforçando, essa despesa aqui vai depender também da onde o equipamento está alocado. Se ele é relacionado a vendas, vai ser despesas com vendas, apesar de que é um pouco improvável. Se for um equipamento, um móvel, alguma coisa da área administrativa, vai ser uma depreciação lá no conjunto de despesas administrativas. Se for um equipamento da parte industrial, aí já não vai entrar como despesa, vai compor o custo do produto a ser vendido. Isso vocês vão ver lá na disciplina de contabilidade de custos, certo? Mas é assim que funciona. Como, né, sugeriram aqui a contabilização da depreciação, mas não mencionaram exatamente o método, vamos ver os outros também. Então, a gente viu o método linear. Eu vou apagar aqui. Vamos pelo método da soma dos dígitos agora, então. Só vou colocar aqui, ó. Soma dos dígitos. A soma dos dígitos já nos orienta o seguinte, que a gente vai ter que somar os dígitos desta vida útil. Então, se eu tenho 10 anos de vida útil, eu vou ter que somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Nossa, grandinho, né, pessoal?
Então, olha só, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10. Chegamos a 55. Então, nós temos aqui a soma dos dígitos é 55. Qual que é a ideia desse método? No método linear, o valor da minha depreciação vai estar sempre constante, né? Então, durante os 10 anos de vida do meu equipamento, eu vou depreciá-lo ao mesmo valor. No método da soma dos dígitos, a gente considera que a depreciação ela vai diminuindo, porque, por exemplo, às vezes você compra um equipamento novo, no primeiro mês ele rende 100%, no segundo mês ele já cai para 90%, no terceiro mês ele cai só mais 5%, ele cai para 85%. Então, o desgaste desse equipamento é muito maior no início do que nos restantes, né, nos restantes finais da vida útil desse equipamento. Então, por isso que ele calculando dessa forma, no início o valor da depreciação é maior e no final da vida útil o valor da depreciação é menor. Então, tendo esse valor como base, o que a gente vai fazer? Utilizar o valor depreciável, mas ao invés de dividir por 10 anos, que é a vida útil, a gente divide pela soma dos dígitos. Então, olha só, 9 mil reais, 9 mil não, perdão, que o valor depreciável é 90 mil, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 90 mil dividido por 55. E esse valor a gente vai multiplicar pelo restante de vida útil. Se eu estou calculando o meu primeiro ano de vida útil, né, é como se ainda restassem 10, é o meu primeiro ano. Então, olha só, 90 mil dividido por 55 multiplicado por 10, nesse primeiro ano o equipamento vai depreciar 16.363,63 centavos. Eu até vou colocar aqui, ó, que esse seria o primeiro ano do equipamento. No segundo ano, o início do cálculo é o mesmo. 90 mil dividido pela soma dos dígitos, só que agora eu já depreciei um ano. Então, só me restaram 9 para ser depreciados. Então, olha só, 90 mil dividido por 55 vezes 9, já caiu para 14.727,27 centavos. E assim continuamente. Então, nós temos aqui o primeiro, o segundo, aí depois vai ter o terceiro, vai diminuir um pouquinho até chegar o 10º ano, que vai ser um valor bem menor. E nesse exemplo, então, vamos considerar aí a depreciação do primeiro ano. 16.363, só que aqui está anual. Se a gente for contabilizar mensal, basta pegar esse valor, 16.363,63 e dividir por 12, né? Então, olha só, a nossa depreciação aqui ficaria em 1.363,63 centavos no nosso primeiro ano. No segundo ano, a gente pegaria, né, os 14.727 e dividiria por 12, e assim sucessivamente. Então, o valor da depreciação, olha só, já não é linear, ele varia, né, de um valor maior para um valor menor no final da contabilização. Então, é assim, pessoal, basicamente a questão da depreciação. Ah, vamos fazer uma de horas de trabalho também, que é a mesma coisa de quantidade produzidas. Acho que no livro tem de quantidade produzidas. Vamos considerar, então, fazer um exemplo de quantidades produzidas. Quantidades produzidas. Então, olha só, qual que é a diferença? Quando a gente vai depreciar pela quantidade ou pelas horas, a nossa vida útil não é mais uma questão de tempo, e sim uma questão de quantidade. Quantidade de produtos ou quantidade de horas a serem trabalhadas.
Então, a nossa vida útil vai ser estipulada em quanticapacidade produtiva ou em capacidade de tempo, de horas para essa máquina trabalhar. Então, ela tem 10 anos de vida útil, mas ela também tem uma capacidade de, vamos pensar aqui, de 500.000 unidades produzidas. Então, essa é a capacidade máxima da empresa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor depreciável e dividir pela capacidade. Assim, a gente vai ver o valor depreciável por peça produzida. Aí, basta multiplicar pela produção do período. Então, olha só, a gente vai pegar os 90.000 e dividir por 500.000 unidades. Deixa eu calcular aqui. 90.000 dividida por 500.000 vai dar 0,18. Ou seja, para cada unidade que eu produzir, eu vou ter que depreciar 18 centavos deste equipamento, porque pode ter outros equipamentos juntos. Então, vamos supor que em um determinado mês, a empresa produziu 10.000 unidades. Então, ela trabalhou o mês inteiro e conseguiu produzir 10.000 unidades. Basta, então, eu multiplicar as unidades produzidas pela depreciação. Pela depreciação por unidade. 0,18. Era meio óbvio, né, pessoal? Mas a gente vai no automático. R$ 1.800 de depreciação. Então, eu debitaria depreciação, creditaria depreciação acumulada em R$ 1.800. A questão das horas é o mesmo cálculo. Você tem as horas máximas de capacidade da máquina e você verifica quantas horas a máquina trabalhou naquele mês ou naquele ano que for ser contabilizado. Pessoal, era isso sobre depreciação. Temos mais vídeos aí tirando algumas dúvidas. Assistam a todos. Até mais!